Senhoras e senhores, boa noite. Com entusiasmo, abrimos oficialmente o 8º Congresso do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, que tem como tema central Fundações de Apoio, Inovações Tecnológicas, Sustentabilidade e Sociedade. O Congresso do Confis é um espaço para ampliação de conhecimentos, troca de experiências e fortalecimento institucional. A programação é voltada para as necessidades técnicas institucionais, proporcionando relacionamento entre os participantes e resultando na construção de soluções para os desafios cotidianos vivenciados pelas fundações de apoio. Agradecemos aos nossos patrocinadores, FINEP, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundep, FAO, Fiotec, Inovatis e Conveniar. Também contamos com apoio institucional da FATESP, FAPEX, Inovict, FUSP e Castro Oliveira Advogados. Aproveitamos este momento a parabenizar a todos os professores aqui presentes nesse dia tão especial, onde eu peço, então, uma salva de palmas. Para compor a mesa de honra, convidamos a vice-presidente do Confis, Sandra Mara Matias Chaves, neste ato, representando o presidente Antônio Fernando Queiroz, que por motivos de saúde não pôde estar presente. Convidamos a secretária federal de Controle Interno, adjunta da Controladoria Geral da União, Janaína Lucas Ribeiro, representando o ministro Vinícius Marques de Carvalho. Convidamos o presidente do CNPq, professor Ricardo Galvão. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dácio Mateus, representando a Andifes. Bem-vindo às autoridades, podem ficar à vontade neste momento. Convidamos para a sua fala o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, professor Dácio Mateus. Boa noite a todas. Alô? Tá saindo? Obrigado. Bem, boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a nossa professora, a vice-presidente do Confies, Ana Mara. Também cumprimentar da CGU a procuradora Janaína e o nosso presidente do CNPq, professor Galvão, e dizer da honra de estar representando a Andifes nesse evento. Trago aqui um abraço do nosso presidente, professor José Ticianelli, reitor da Universidade Federal de Roraima, que não pôde, infelizmente, chegar a tempo, mas pediu para que eu saudasse todas os membros aí das nossas fundações de apoio. E eu digo nossas fundações de apoio com muita propriedade, porque há uma relação umbilical aí das fundações de apoio com as universidades brasileiras, né? Na verdade,
a razão de existir das fundações são as atividades das nossas universidades, os nossos institutos federais, as nossas ICTs, e as fundações têm exercido um papel fundamental para viabilizar a relação das nossas universidades com a sociedade, nos projetos com o setor produtivo, nos projetos com as instituições públicas, municipais, estaduais e federais, e também com as organizações não governamentais representantes da sociedade civil. As fundações têm sido as facilitadoras nessa relação, na gestão e na administração dos recursos, nos repasses, e viabilizando assim um grande número de projetos, para não dizer a totalidade, mas um número muito significativo dos projetos desenvolvidos por nossas universidades. Acho que nós vivemos hoje um novo momento das nossas fundações, que já tiveram dificuldades no passado, mas num esforço coletivo de garantir transparência nos nossos processos, de garantir compromisso com a sociedade, compromisso com as nossas comunidades acadêmicas. Acho que nós elevamos o patamar de atuação das nossas fundações, e hoje elas são motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica do Brasil, de todos os apoiados pelas nossas fundações. Sem dúvida nenhuma, ainda nessa prática, nós conversávamos um pouquinho antes, né? Ainda existem questões do ponto de vista legal, do ponto de vista de regulamentação, que nós precisamos aprofundar para que efetivamente nós possamos ter nas fundações de apoio, tê-las como legítimas representantes dos interesses das universidades e das ICTs. Muitas vezes, numa leitura positivista da legislação, alguns processos, alguns encaminhamentos não estão explícitos na legislação, e isso nos leva a procedimentos burocratizados, a procedimentos que não cumprem suas finalidades. Ao contrário, atrapalham a verdadeira finalidade. Mas eu quero, então, saudar esse evento, né, esse 8º Congresso do Confiés, que, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa importante para, primeiro, agregar os pensadores e os executores das ações nas fundações e fortalecer o conjunto de fundações, estabelecendo políticas claras, estabelecendo estratégias que, sem dúvida nenhuma, no conjunto das nossas fundações, nós vamos ter muito mais êxito do que numa ação isolada das nossas fundações. Então, eu quero saudar essa iniciativa do Confiés de fazer esse congresso, que já está na sua 8ª edição, e, sem dúvida nenhuma, só contribui para o fortalecimento das nossas instituições, e aí, quando eu digo nossas instituições, as fundações, as universidades, não falo em nome, mas com certeza os institutos federais e as demais ICTs. Quero parabenizar o Confiés pela sua atuação sempre firme e presente, e articulando politicamente, articulando administrativamente os vários ministérios, e colocar um DIFES à disposição do Confiés para esse diálogo permanente, que já existe, mas intensificar esse diálogo, e que a gente junto consigamos ser facilitadores dessas melhorias no arcabouço jurídico e no arcabouço administrativo tão necessário para o desenvolvimento das nossas instituições. Então, mais uma vez, parabéns a todas e todos. Quero desejar um bom evento. Eu sei que já começaram algumas atividades hoje durante o dia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que essa semana seja muito produtiva e muito profícua. E, mais uma vez, nos colocamos a DIFES, que é o conjunto das 69 universidades federais brasileiras, e os 2 CEFEPs, né, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o conjunto dessas instituições à disposição para o diálogo e para a parceria com o Confiés. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Tássio. Ouviremos neste momento o presidente do CNPq, professor Ricardo Galvão. Boa noite a todas e todos.
É uma enorme satisfação estar aqui presente. No ano passado eu não pude estar, mas teve uma excelente representante, a nossa diretora Dalila Oliveira, que aliás elogiou muito o evento. E eu quero começar dizendo da minha satisfação de estar aqui, não tanto como presidente do CNPq, mas como pesquisador que também já teve que usar bastante as fundações. Quando eu vim da Universidade de São Paulo, lá não estava muito acostumado a usar fundações, embora tenha a FUSP, uma fundação bastante forte, né? Mas no Instituto de Física nós éramos meio tradicionais, não usávamos fundações muito. Né? Mas depois, como diretor do CBPF, diretor do INPE, eu pude apreciar profundamente a importância das fundações. Durante os 3 anos que eu estive no INPE, nenhum dos satélites que lançamos teria sido possível sem um trabalho profundo das fundações, que é trabalhar a mesma coisa no CBPF. Mas nós temos problemas a resolver e gostei, o Dácio avançou um pouco na questão, né? Porque nós dois estamos fazendo parte do grupo de trabalho que está elaborando a nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um dos problemas que nós falamos lá bastante, né, Dácio, é como melhorar o arcabouço, como os instrumentos que nós temos para poder realmente utilizar tudo aquilo que o novo marco legal de ciência e tecnologia nos permite. Infelizmente, ainda não fizemos tudo. É bom que nós tenhamos aqui, aliás, eu esqueci de saudar, a primeira coisa que eu deveria ter saudado, a Janaína. A Sandra Mara é do meu time, né? Mas a Janaína eu não conhecia ainda. Deixa eu saudar a Janaína Ribeiro, porque nós estamos no CBPF, no CNPq agora, um trabalho profundo, tanto com o TCU como com o CGU. Porque o Dácio tocou num ponto importante. Não é que a legislação não exista. Às vezes ela não está muito clara e dificulta imensamente. Dificulta imensamente. Eu sei que o CGU está fazendo um trabalho nessa direção para melhorar, mas andamos, infelizmente, pouco. Andamos, infelizmente, pouco, desde quando, em 2016, janeiro de 2016, sempre lembro, está no Palácio Planalto, a presidente Nilma, lançando primeiro a lei do Marco Legal de Ciência e Tecnologia. E isso afeta as fundações. Isso afeta, eu não sei se tem alguém da FUNCAT aqui. Tem alguém da FUNCAT aqui? Não tem. Mas a Fundação FUNCAT do INPE está numa situação seríssima. Bastante séria mesmo, de inclusive atender o INPE, porque essas dificuldades que são postas, que eu tive que enfrentar até com meu CPF contra o advogado-geral da União, que não queria aprovar coisas que são permitidas pelo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Eu tive que tomar decisões contrárias ao advogado-geral, porque não eram vinculantes, mas preocupantes quando nós temos que tomar essa decisão. Então, querida procuradora da CGU, nós temos que avançar muito e eu conto com o entendimento do TCU e do TCU para que essas coisas sejam possíveis no futuro. Eu estive hoje mesmo falando com o novo deputado federal, deputado Hollenberg, que foi governador do Distrito Federal também, né? No próprio Congresso, eles já fizeram um grupo de trabalho para fazer estudos de como nós podemos facilitar a utilização do Marco Legal de Ciência e Tecnologia usando as fundações, usando o melhor. O Dácio falou, aprendemos tanto, progredimos tanto, né, nós? E não é possível pensar que o professor que está no seu laboratório, que está fazendo todos os seus trabalhos, tem que fazer toda uma burocracia que ele não tem capacidade de fazer e não tem tempo para fazer. Então, eu fiz questão de vir aqui hoje, trazer essa mensagem, trazer a esperança que nós consigamos avançar para que as fundações que foram essenciais para o progresso, eu sempre falo isso, para o progresso da ciência, tecnologia e inovação também no Brasil, possam fazer ainda muito mais. Do lado onde eu estava no INPE, do lado
do INPE no CTA tinha a Fundação Casimiro de Abreu, por exemplo, Casimiro Montenegro. Aquela fundação foi essencial para muitas coisas serem feitas e desenvolver no próprio CTA. E eu sei, eu não posso estar presente no Congresso, certamente tem algumas fundações que ainda têm problemas, ainda têm dificuldades de atender às demandas. Acabou o meu grande amigo Lívio Amaral, acabou de vir falar comigo da preocupação que as fundações estão tendo, por exemplo, agora, com a cota de importação do CNPq. Problemas da cota de importação. Problema seríssimo. E eu vou já dar uma mensagem para todo mundo, Lívio, que está aqui, o mesmo que eu falei para você. Problema seríssimo, porque a cota de importação é uma cota que não é do CNPq, é dada para o CNPq gerenciar. E quando eu entrei no governo, estava em 400 milhões de dólares. Agora, esse ano, já foi 220 milhões de dólares somente, e não está prevista na PELOA do ano que vem aumentar. Então, o Dácio está olhando para mim, porque ele já falou, uma vez já conversou comigo, com muita preocupação. Problemas desse tipo dificultam a ciência brasileira, dificultam a execução da ciência brasileira, dificultam questões de importação. Depois, quem quiser falar comigo, eu falo pessoalmente para qualquer fundação o truque para contornar isso, contornar o CNPq. Não vou falar em público, mas posso dizer qual é o truque, principalmente uma procuradora da CGU aqui na minha frente. Mas há truque de como contornar isso. E eu espero, então, que vocês tenham um excelente evento, que articulem bem a atuação. É claro que nas fundações vocês têm vários professores também, representantes importantes da comunidade científica, que podem sim atuar junto ao governo para que essas dificuldades sejam contornadas. Desejo a todos um feliz evento e muito boa noite. Obrigado por me ouvir. Agradecemos, professor Ricardo Galvão. Neste momento, ouviremos a secretária federal de Controle Interno adjunta da Controladoria Geral da União, Janaína Lucas Ribeiro. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação para a CGU participar dessa mesa de abertura e integrar com este evento, que é promovido pelo Confis, um espaço de diálogo essencial para o fortalecimento das fundações de apoio, para avanço da ciência, tecnologia e inovação do país. Gostaria também de parabenizar os professores que aqui estão na mesa pela missão, linda missão, que escolheram em seguir. É desafiador, sim, a gente sabe que a educação no país ela é essencial, mas também enfrenta suas dificuldades. Saúdo a professora Sandra e, em seu nome, os demais, cumprimento também os demais integrantes da mesa. Enfim, é uma honra compartilhar com os representantes de instituições que estão comprometidas com o desenvolvimento científico, tecnológico e institucional do Brasil. As fundações de apoio desempenham um papel essencial para o fortalecimento das instituições públicas de ensino e pesquisa, ao viabilizar a execução de projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com agilidade e eficiência administrativa, por atuarem em parcerias com universidades e institutos de pesquisa, contribui para a captação e gestão de recursos, interação com o setor produtivo e sustentabilidade institucional das entidades apoiadas, sendo peças chaves no avanço da ciência, tecnologia e inovação no país. Nesse contexto, gostaria de falar um pouquinho da CGU, da Controladoria Geral da União. Nós somos e representamos aí em uma das suas atividades e vertentes de atuação, a auditoria interna do governo federal. Então, por ser interna, nosso principal objetivo é fortalecimento da gestão, apoio, por meio de diferentes atividades de auditoria, controle interno, correição, ouvidoria,
transparência e combate à corrupção também, quando é necessário, a gente busca, então, o aprimoramento da gestão, evitar o desperdício de recursos públicos. Falando um pouquinho da secretaria que eu represento, hoje o ministro da Controladoria Geral da União, ministro Vinícius Marques de Carvalho, infelizmente teve um outro evento, mas ele estava, né, previsto para participar, pediu que eu representasse. Mas, no contexto da Controladoria Geral da União, nós temos 6 estruturas que atuam nessas diferentes frentes. Então, tem a parte de auditoria interna e controle interno, que é a secretaria que eu estou à frente, né, como secretária adjunta. Tem a área de correição, tem a área de ouvidoria, a Secretaria de Integridade Pública, a Secretaria de Integridade Privada e a Secretaria também de Acesso e Transparência da Informação. Então, são 6 secretarias que atuam de forma integrada para, sim, apoiar a gestão, enfrentar questões de aprimoramento de governança, de integridade e de transparência. Por meio das auditorias, orientações e ações de fomento à integridade, a CGU busca, então, assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, regular e alinhada ao interesse público. Nesse contexto, eu gostaria de destacar, primeiramente, algumas ações ou trabalhos de auditoria que a gente vem desenvolvendo. A parceria com as fundações de apoio e trabalhos em conjunto, ela já vem de longo tempo, mas destaco agora os mais recentes. Auditorias que nós realizamos por força de decisão do STF, foi determinado a CGU que realizasse, né, auditorias em função decorrentes, avaliação de recursos públicos, da aplicação do uso de emendas parlamentares. Nessa oportunidade, a gente desenvolveu uma auditoria que teve uma avaliação de entidades do terceiro setor, então destaco especialmente aquele trabalho que a gente fez junto e avaliou junto às fundações de apoio, em que a gente pôde, sim, perceber o elevado nível de maturidade da estrutura de governança, da sua organização, da sua capacidade, né, tanto de recursos operacionais para desempenhar a sua função, mas também identificamos oportunidades de melhoria, oportunidades de melhorias no processo de transparência, em especial da aplicação desses recursos decorrentes de emendas. A gente sabe que há uma discussão, não especificamente relacionadas às fundações de apoio, mas uma discussão mais ampla da rastreabilidade e transparência dessas emendas parlamentares. Então, nessa oportunidade, a gente interagiu, conseguiu trazer uma avaliação muito positiva em relação à atuação das fundações de apoio e identificamos essa oportunidade de melhoria também. Nesse contexto, na sequência a essas auditorias, também foi determinado o desenvolvimento, e aí não só a CGU, mas a AGU, se eu não me engano, e também ao MEC, o desenvolvimento de uma cartilha, ou um guia. Então, na sequência, nessa parceria, foi desenvolvido, então, um guia com normas e orientações que buscavam, então, trazer de que forma que vamos permitir ou desenvolver ou dar essa transparência e essa rastreabilidade. Então, também publicamos de forma conjunta e em parceria essa orientação específica. Reforço aqui o termo parceria, e aí, professor Ricardo, porque é nesse sentido que a gente busca atuar sempre. A CGU está sempre à disposição para discutir, seja por meio dos instrumentos e dos serviços que ela desenvolve, auditorias, nós temos processos de consultoria também, consultoria onde, naquele momento em que se está desenvolvendo uma nova proposta, um novo processo, a CGU, né, lado a lado da instituição, desenvolve, avalia os riscos, estabelece algumas alternativas, é claro, sem tomar a decisão que é do gestor, mas num processo de aconselhamento a gente também está aí junto, assessorando aí nas dificuldades da gestão que a gente bem conhece. Ainda nessa linha, gostaria de falar um pouquinho de outra frente de trabalho que a CGU desenvolve, faz parte da Secretaria de Integridade Privada, é uma outra secretaria que é conduzida pelo secretário Marcelo, que não pôde também comparecer, mas deixou aqui, né, que a gente pudesse falar um pouquinho
da área que ele conduz. Inclusive, se eu não estiver enganada, na sexta-feira vai ter um momento específico para falar desse programa que eu vou introduzir aqui, que é o programa Pacto Brasil. O Pacto Brasil é uma iniciativa da CGU que busca um compromisso com a integridade. Então, é um pacto com as empresas, onde as empresas que aderem, né, e aí eu estou falando de instituições privadas, aderindo a esse pacto, fazendo parte desse compromisso com a integridade, permite que também ela faça uma autoavaliação. Não é a CGU fazendo uma auditoria, é a própria instituição se autoavaliando e, a partir desse diagnóstico, conseguir estabelecer caminhos para o seu aprimoramento, para se estruturar um ambiente saudável, íntegro e com práticas, né, medidas práticas de integridade. E aí, nesse contexto, eu gostaria de parabenizar também a iniciativa do Confis, onde ele, em uma articulação e parceria novamente com a CGU, se demonstra como o interesse em apoiar essa iniciativa. No programa Pacto Brasil, a instituição que apoia o programa. É aquela instituição que nos auxilia a fomentar e divulgar esta iniciativa. E, então, o Confis, ele junto com a CGU, abraçou essa missão de divulgar e fomentar a integridade. Para além de aderir também, né, como instituição que adere a esse compromisso, né, vai passar por um processo aí, e tem regras específicas que acredito que a Monique, que é a coordenadora geral que cuida dessa temática na Secretaria de Integridade Privada, vai poder falar um pouquinho para vocês, juntamente com 2 fundações também que já aderiram. Então, fica aqui também o nosso convite para conhecer o programa Pacto Brasil. É uma iniciativa muito interessante, tem, né, algumas regras aí estabelecidas de como aderir, qual o prazo para autoavaliação, como, né, demonstrar que a Fundação de Apoio, então, faz parte, né, aderiu ao Pacto Brasil. Na página da CGU também todas essas informações estão disponíveis. E aí, nesse sentido, juntando, né, a questão tanto dos trabalhos que a gente desenvolve no contexto da área da auditoria, dos guias, das orientações, e com também a iniciativa do Pacto Brasil, eu entendo que há uma grande oportunidade para olhar para esses 2 instrumentos e que, para que haja uma convergência. A auditoria me permite ali, em alguns pontos, identificar melhorias a serem implementadas. Por outro lado, o Pacto Brasil me permite olhar para o meu estágio, minha situação atual, me permite ter um diagnóstico e traçar um caminho, né, para onde a gente quer seguir no contexto da integridade, como construir esse ambiente íntegro e saudável no contexto das fundações de apoio. E, por fim, gostaria de também falar de um outro instrumento de inspiração para esse contexto de integridade, que é o Plano de Integridade e Combate à Corrupção. Ele cria padrões claros de relacionamento público-privado e de governança. Então, nesse contexto, convido a todos a conhecer esses instrumentos, a conhecer, né, os relatórios de auditoria, caso não tenham tido a oportunidade de conhecer. Todos os relatórios de auditoria são publicados no site da CGU, com recomendações também que estão disponíveis em transparência, assim como qual o caminho seguir para aderir, então, ao programa Pacto Brasil. Assim finalizo, então, a minha pequena mensagem aqui para vocês. Desejo aí mais, né, um evento aí muito produtivo de trocas de experiências. Muito obrigada. Obrigado à secretária Janaína Lucas Ribeiro. E o Confis aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial e receberá agora, pela CGU, o termo de compromisso de apoiador institucional ao programa. Convidamos
a doutora Janaína Lucas Ribeiro para entregar o termo à professora Sandra Mara Matias Chaves. Senhoras e senhores, convidamos neste momento a fazer uso da palavra a vice-presidente do CONFIES, Sandra Mara Matias Chaves. Bom, primeiramente, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui é o nosso 8º Congresso do CONFIES. É uma alegria muito grande receber todas as pessoas aqui, receber os componentes da mesa diretiva, que eu vou cumprimentar devidamente, mas antes disso, eu preciso justificar a ausência aqui do professor Antônio Fernando. Ele estava aqui em Brasília desde domingo, e ele teve um problema de saúde e hoje cedo ele resolveu voltar para Salvador. Ele foi ao médico aqui ontem, mas ele preferiu voltar para médicos que ele já tem costume, para estar em casa, porque realmente ele não estava bem. Então, ele enviou um grande abraço, falei com ele agora há pouco, quando eu cheguei aqui, ele já estava chegando o médico, se submetendo a exames, está bem, mas em casa, não é, e em repouso, e pediu para deixar um grande abraço a todos e todas. Ele lamenta muito, trabalhou muitíssimo para que esse congresso acontecesse. Todos que o conhecem sabem do envolvimento dele, da dedicação. Ele passa uma semana por mês aqui em Brasília, todo mês em reuniões e a gente desenvolvendo aí uma série de ações em prol do CONFIES. Então, eu não podia deixar de mencionar. E essa fala que eu vou fazer aqui é resultado de um trabalho conjunto a 4 mãos, não é? De uma escrita conjunta a 4 mãos. É o que ele leria aqui, então, é a fala que ele faria, e eu vou fazê-la aqui representando como vice-presidente do CONFIES. Bom, é com grande alegria e senso de união que damos início ao 8º Congresso Nacional do CONFIES, reunindo as lideranças das fundações de apoio, reitores, pró-reitores, representantes do governo, do setor privado e parceiros que acreditam na ciência, na tecnologia e na inovação como pilares do desenvolvimento nacional. Gostaria de saudar de forma muito especial nossos convidados desta mesa de abertura. A secretária federal de Controle Interno adjunta, Janaína Lucas Ribeiro, representando o ministro da Controladoria Geral da União, senhor Vinícius Marques de Carvalho, que não pôde comparecer. A gente agradece muitíssimo a sua presença, Janaína, já tivemos juntas em outra oportunidade, e é muito bom contar com mais uma mulher aqui à mesa. Muitíssimo obrigada. Quero saudar também o presidente do CNPq, professor Ricardo Galvão. Prazer enorme, professor, agradecemos muito a sua presença. Professor Ricardo também, a gente se encontra com frequência no Conselho Consultivo da FINEP, e obrigada aí por toda a sua contribuição, pela sua fala, especialmente. E quero saudar também o magnífico reitor da UFABC, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo da Andips, professor Dácio Matheus. A gente também tem se encontrado no Conselho. Muito obrigada pela sua presença, professor, que a presença de vocês enriquece a abertura desse evento. Estendo meus calorosos cumprimentos à nossa diretoria do CONFIES, que tem trabalhado junto conosco no decorrer desse tempo para que as ações do CONFIES se potencializem cada vez mais. Cumprimento os diretores, a diretoria em exercício, todos os diretores das regionais e os membros do nosso Conselho Fiscal.
Aproveito ainda para saudar calorosamente cada um dos mais de 500 representantes de fundações de apoio que se deslocaram de todas as regiões do país para estarmos juntos em Brasília nesta semana. Muito obrigada, como eu disse, a cada um e a cada uma que se deslocou, né, para estar aqui conosco nesse momento, compartilhando questões afeitas às nossas fundações de apoio. Os desafios e as conquistas do ano de 2025, que tem sido um ano particularmente desafiador para as fundações de apoio e para o ecossistema de ciência e tecnologia do Brasil. Enfrentamos pautas estruturais, como, por exemplo, maior transparência e publicidade na gestão de emendas parlamentares pelas fundações de apoio para IFES, como a Janaína colocou, e ICTs de todo o país, e a interlocução com a CGU, né, o que nos possibilitou uma proximidade muito grande, uma construção conjunta, uma discussão conjunta em reuniões que nós tivemos a oportunidade de realizar. A uniformização de entendimento junto à AGU acerca da atuação das fundações de apoio, também tivemos várias reuniões com a AGU. As discussões com o TCU relacionadas a uma melhor compreensão de todos os entes do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação para que as fundações de apoio possam, associadas aos parceiros, às IFES, aos IFs, aos ICTs, melhor desenvolver seu trabalho em prol de toda a sociedade brasileira. O enfrentamento junto com o CNPq da questão das cotas de importação, que afeta diretamente a pesquisa nacional em todos os campos do conhecimento. A necessidade urgente de atualização da nossa Lei 8958/94, que já completa mais de 30 anos. Estamos em busca do apoio do Poder Executivo e Legislativo para alcançarmos o êxito e estarmos melhor adaptados ao mundo atual. E como eu disse hoje à tarde, no Fórum de Governança, é fundamental que a gente conte com cada um e cada uma aqui para lutarmos juntos para que realmente a gente tenha uma lei atualizada e que atenda aos nossos anseios e às nossas demandas, principalmente a cada fundação atuando junto aos seus parlamentares. Desdobramentos acerca da reforma tributária e a busca por uma condição especial para que as fundações de apoio gerenciem a ciência, a tecnologia e a inovação sem tributos. O início das obras de modernização da sede do Confis em Brasília para melhor receber as suas afiliadas e demais instituições com as quais dialogamos. Um outro ponto, o reconhecimento e o fortalecimento institucional. 2025 tem sido também um ano de muito diálogo institucional e presença ativa do Confis. Estivemos nos ministérios, no Congresso Nacional, na FINEP, no CNPq, na CAPES e em tantas outras frentes, apresentando nossos dados, números e, sobretudo, o valor que as fundações de apoio entregam ao país. As nossas fundações de apoio continuam sendo a ponte entre as universidades, a produção da ciência, da tecnologia e da inovação e a sociedade, viabilizando a gestão de mais de 30 mil projetos de pesquisa e inovação por ano, movimentando mais de 20 bilhões de recursos financeiros e garantindo que a ciência brasileira continue viva, forte e comprometida com o desenvolvimento sustentável e contribuindo com a soberania nacional. Quero aqui reconhecer o trabalho incansável de cada dirigente de nossas fundações, de cada equipe técnica, de cada um de vocês que estão aqui presentes e de cada parceiro institucional. Nenhuma conquista do Confis é individual, ela será sempre o resultado de uma rede que acredita no papel transformador da educação, da pesquisa pública e da inovação aberta. Em termos de perspectivas e compromissos para o próximo ano, o ano de 2025 ainda não acabou,
mas ao olharmos para 2026, renovamos nossos votos com a missão de fortalecer nossa presença e ampliar o reconhecimento das fundações de apoio no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e seguir atuando com ética, transparência, eficiência e espírito colaborativo. Queremos um Confis ainda mais presente, mais participativo, um conselho que continue fazendo a diferença nas agendas de governança, sustentabilidade e inovação do país. Finalizo com um agradecimento especial à equipe do Confis, à comissão organizadora deste evento, aos parceiros institucionais, aos nossos patrocinadores e a todos e todas que tornaram possível esse encontro, que é um grande desafio. Realizar um encontro do porte desse, aqui em Brasília, não é nada fácil. Quem já participou da organização de eventos sabe o quanto é desafiador a realização de um encontro dessa magnitude. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 8º Congresso Nacional do Confis. Que este seja mais um marco de reflexão, aprendizado e união em prol da ciência, do futuro e da soberania do nosso país. Eu quero, para além de agradecer à organização, quero fazer um agradecimento especial a Solange e ao Bruno e ao professor Antônio Fernando, que não pode estar aqui presente. Ele está assim, chateadíssimo por não ter podido participar desse momento especialmente, E quero também me despedir, porque vai ser o último congresso do Confis que eu participo. Eu fui eleita reitora da Universidade Federal de Goiás, assumo em janeiro, então, como diretora de Fundação de Apoio, este é o meu último congresso. Por que eu estou dizendo isso, fazendo aqui um parênteses, a respeito da eleição enquanto reitora, Eu estou dizendo isso porque eu vivenciei, eu fui eleita em 2021, em 2022 foi nomeada a terceira da lista, Isso aconteceu com mais 24 outras universidades que não tiveram respeitado o seu processo democrático de escolha dos seus dirigentes. E nós precisamos muito trabalhar para mudar essa legislação de forma que as universidades sejam respeitadas. E a UFG, ela resgatou isso, Nós tivemos uma eleição difícil, mas um processo democrático em que prevaleceu a verdade, a ética e a transparência. E em janeiro a gente assume o que é um grande desafio, professor Dácio, gerir uma universidade. Então eu agradeço muitíssimo a oportunidade de conviver com todos e todas vocês, a oportunidade de aprendizado, especialmente a oportunidade de conhecer e conviver com o professor Antônio Fernando, que é uma pessoa muito especial. Agradeço também a oportunidade de conviver mais de perto com muitas outras pessoas que nós tivemos a oportunidade de compartilhar desafios, mas também de compartilhar conquistas. Muitíssimo obrigada. E eu peço um aplauso para todos e todos os professores presentes pelo seu dia. E parabéns a todos os professores. Bom, neste momento, convidamos os diretores das regionais presentes para entregar uma lembrança aos componentes da mesa pela participação em nosso 8º Congresso. Pedimos que você se posicione à frente à mesa e pedimos aos diretores que possam vir aqui para que possam fazer essa entrega.
Só mais um momento, por gentileza. Olha para esse fotógrafo aqui, que ele é oficial primeiro. Muito bem. Agora somente as autoridades. Somente as autoridades para o registro oficial de abertura. Por gentileza. Com este ato, encerramos a nossa mesa de abertura. Convidamos as autoridades a compor os assentos reservados no auditório para acompanhar uma apresentação cultural. Vai fazer mais uma? Eu tive uma ideia agora, depois desse registro, quebrando o protocolo, vai fazer esse registro, e eu vou pedir, é claro, para os convidados ficarem de pé para sair nesse registro, né? Então, por favor, fiquem de pé. Pedir que vocês possam ocupar esses corredores, pode sair dos lugares, ocupar mais aí ao meio. Pedimos às autoridades e pedimos ao fotógrafo agora que venha para o palco. Agora vai ser diferente a foto. Enquanto isso, a nossa apresentação cultural vai se aproximando logo, então, para que possa fazer essa apresentação. Vamos lá, gente? Todos em pé, por favor. Por enquanto, aqui os videomakers, por favor, já aproveita esse momento. Um belo sorriso. Está saindo o pessoal lá em cima também, tá? Não se preocupa que eles vão marcar vocês no Instagram, ok? A mãozinha lá em cima assim, gente, ó, lá em cima agora, isso, belo sorriso. Vamos lá? Muito bem. Parabéns, uma salva de palmas.